Olá, alunos do sexto ano, tudo bem? Aqui é a professora Giane para mais uma aula de matemática. Vamos iniciar hoje fazendo umas construções diferentes das últimas aulas. Estão animados? Eu estou muito animada com isso. E me diz uma coisa, como que estão aí a realização das atividades no Classroom? Devem estar todas da melhor forma possível, não é? Estão acessando o aplicativo, resolvendo as atividades, estão assistindo todas as aulas, né? Estão entrando em contato com a escola. Que maravilha! Muito bom, não é? Então, a professora passou os recadinhos iniciais para vocês, certo? E agora, vamos lembrar o que a gente aprendeu na última aula. O que a gente aprendeu mesmo na última aula? A gente aprendeu sobre inclinação, o que mais? A abertura, classificação dos ângulos. Lembram lá do ângulo reto, ângulo agudo, obtuso, uma volta completa. Lembram disso? Então, foram isso, essas coisas, as classificações nós vimos nas últimas aulas, não foram? E hoje a gente vai retomar esse conteúdo de ângulo, mas agora a partir da construção dos gráficos, certo? Então vamos lá, como será que a gente vai fazer essas construções dos gráficos, relembrando o conteúdo de ângulo, relembrando o conteúdo de porcentagem? Olha que legal, vamos envolver vários conhecimentos agora nessa nossa construção que vai ser na aula de hoje, tudo bem? Então, para começarmos, para iniciarmos nossa aula, a professora vai perguntar para vocês o seguinte: você já conhece objetos circulares, não é? Aí na casa de vocês, em algum momento, na vida, na rua, na escola, vocês já viram algum objeto circular? A professora imagina que sim, não é? Então, a professora vai dar um tempinho para vocês responderem esse quiz, colocando no caderno de vocês 5 exemplos desses objetos. Tudo bem? Escrevam aí, lembrem dos quais vocês querem registrar, que a professora já volta para continuarmos nossa aula. Tudo bem, galerinha? Conseguiram registrar aí os objetos circulares que vocês têm, vocês conhecem? Então vamos lá. Olha quais que foram a professora colocou aqui para vocês. Então a professora lembrou do que? Do relógio, objeto circular. Lembrou da mesa, uma mesa em formato circular. Lembrou do jogo, do tiro ao alvo. Eu acho que algum de vocês já conhecem. Lembrou de um prato, na hora do nosso almoço, na hora do nosso jantar. E também lembrou de uma toalhinha, de uma mesa, que também tem um objeto circular. Certo? E qual que é a característica desses objetos circulares que a gente estudou na última aula? Qual que é mesmo? Que a medida da circunferência, ou seja, será o quê? 360 graus. A angulação dessa volta completa nesse objeto circular, ou numa circunferência, né? Será do quê? De 360 graus, certo? Então aqui. E agora a professora vai usar o quê? O relógio como exemplo para vocês, para nós começarmos a olharmos esse conteúdo de uma forma diferente. Então, eu acredito que vocês sabem ver as horas. Ai, professora, eu sei ver as horas no relógio digital, que aparece lá os números e tal, né? Mas aqui a professora está falando no relógio o quê? Aqui, a tela para vocês, relógio analógico, certo? Que ele mostra os ponteiros, certo? E perceba que se você sabe ver as horas, como que você vai verificar? Ou se você não sabe, você pode aprender na aula de hoje. Então, como que a gente vai verificar lá no relógio, como que eu faço para conhecer as horas? Perceba que eu tenho 2 ponteiros, um maior e outro menor. Se vocês têm um relógio desse aí na casa de vocês, dêem uma olhadinha agora para perceber essa informação. Um ponteiro menor, ele trata do quê? Trata das horas.
1 hora da tarde, 8 horas da manhã, 9 horas da noite, certo? E o ponteiro menor, do maior, perdão, ele fala do quê? Dos minutos. Ah, agora é 9 horas e 25 minutos, certo? Agora é 17 horas e 30 minutos. Então, essa que é a indicação dele. Eles percorrem por todos, né? Por todo o relógio, por todos os números ou os sinaizinhos que aparecem. E se for do minuto, ele vai passando de 5 em 5 minutos, certo? E se for a hora, ele vai passando do quê? De hora em hora. Mas o que isso tem a ver, né, com a nossa aula? Certo? Por que será? Calma aí, a gente já vai verificar. Então, antes, aqui a gente pode verificar, né, que aqui são 8 horas da noite, né, ou 8 horas da manhã, que o ponteiro menor está o de horas está aqui no 8 e o maior está lá no 12, certo? Então, está marcando certinho 8 horas. Tudo bem? Mas aqui, antes de vocês entenderem o porquê do contexto do relógio, por que estamos vendo o relógio, a professora vai colocar essas duas perguntinhas, certo? Envolvendo o relógio e também o nosso conteúdo matemático. Então aqui, ó, observem o seguinte, qual é a primeira pergunta? Qual o movimento realizado pelos ponteiros do relógio? Qual será? E a segunda pergunta, quantos ângulos você observa nesse relógio? Respondam aí que a professora já volta. Aproveitaram esse tempinho também para observar um pouquinho mais o relógio da casa de vocês? Ou visualizarem a imagem que a professora colocou? Então aqui, perceba o movimento. Como um movimento? O movimento dos ponteiros que a professora perguntou. E olhando para o relógio, para qual lado que esses ponteiros se movimentam? Certo? Percebam aqui na imagem que a professora colocou a flechinha aqui para vocês. E percebam que eles se movimentam no qual sentido que é falado? Sentido horário é chamado esse sentido que o relógio trabalha. Quer dizer que ele vai sempre, o quê? Se eu olhar de frente, né, para o relógio, ele sempre vai indo para o meu lado direito, que é o sentido horário. E tanto o ponteiro maior quanto o ponteiro menor, o sentido horário, certo? E quantos ângulos nós observamos se dividirmos esse relógio em duas partes? Tem uma parte aqui, certo? Que é um lado do nosso relógio e a outra parte que é o outro lado do nosso relógio. Eu posso observar dois ângulos, não é? Então, eu tenho uma circunferência, um círculo completo, certo? E posso observar que se eu dividir ele dessa forma, tomando essa divisão pelos ponteiros, eu consigo montar o quê? Dois ângulos, certo? Olhando aqui, a professora marcou bem certinho aonde que eles estão. Tudo bem? Então, vocês observaram esses dois ângulos e viram que eles são diferentes. Eles não são iguais. Lembra da última aula que a gente comentou sobre isso, sobre essa classificação. Então, aqui a professora trouxe na tela para vocês como que são esses ângulos. Então, percebam que aqui, ó, nesse outro exemplo, desse relógio, a gente tem dois ângulos também. Sempre vai ter dois ângulos, professora? Aqui, estamos usando os ponteiros de horas e os ponteiros de minutos. Alguns relógios também trazem ponteiros dos segundos, certo? Então, se eles trazem ponteiros dos segundos, eu posso ter 3 ângulos aí, eu vou ter 3 divisões. Mas nesses exemplos que a professora está mostrando, temos apenas 2 ângulos, certo? E observe que eu tenho um ângulo maior e um ângulo, o quê? Menor. Esse que está aqui em verde, ele é um ângulo maior que 90 graus.
mas maior que 90 graus. Qual que é o nosso ângulo maior que 90 graus? Lembra do nosso material que nós construímos na última aula? Esse aqui é classificado do ângulo reto, ele é maior que 90 graus. Se vocês colocarem aqui, podem observar que ele, olha como ele é maior que 90 graus. Olha, bem maior, não é? Então ele é chamado do que? De obtuso. Mas e esse que é menor aqui, ó? Esse que está em azul, que a professora colocou aqui em azul na tela para vocês, que diz menor que 90 graus e classifica-se como agudo. Se eu colocar o meu medidor de ângulo em 90 graus, percebam que eu cubro ele? Então ele é o quê? Menor que 90 graus. Então ainda continuamos usando os nossos materiais das últimas aulas para conseguir identificar. Por mais que fique fácil de vocês identificarem visualmente, se precisarem do auxílio do material, não tem problema nenhum, tudo bem? Então vamos lá. Agora a professora vai deixar para vocês o primeiro praticando da aula de hoje, que fala o seguinte: olhando para os dois relógios, se um girar em sentido horário e o outro girar em sentido anti-horário, formarão ângulos iguais ou diferentes? E agora? É um pequeno desafio para vocês responderem. Pensem aí, se for preciso desenhem os dois relógios e verifiquem essa informação, que a professora já volta.
E aí, galerinha, conseguiram responder essa perguntinha? Como será que acontece esse movimento? Os ângulos, eles são iguais ou são diferentes? Vamos lá. Olha o que a professora colocou ali, que eles são iguais. Por quê? Eu vou girar esse primeiro relógio no sentido horário, certo? Os dois ponteiros, eles vão caminhando no sentido horário. E esse segundo relógio no sentido anti-horário, eles estariam voltando, estariam indo para o lado esquerdo, certo? Mas o que acontece? Eles obedecem ao mesmo tempo um do outro, independente se eles estão indo para o lado sentido horário ou sentido anti-horário. Então, da mesma forma que ele vai caminhando nesse segundo relógio, ele também vai caminhando no primeiro relógio. Então, eles sempre vão formar ângulos iguais. Tudo bem? Então, agora, mais uma atividade para vocês sobre o relógio. Fala o seguinte: o relógio está marcando o horário de meio-dia. Para que ele marque meia-noite, o que os ponteiros precisam fazer? Um tempinho para vocês pensarem e responder.
E aí, galerinha? Vamos voltar? Vamos corrigir nossa atividade? Então, lá. O que precisa acontecer agora para esse relógio marcar meia-noite? Olha o que a professora trouxe para vocês aqui. Se ele está meio-dia e meia-noite no relógio, os ponteiros não estão no mesmo lugar? Estão, não é? Então, se ele é meio-dia, por exemplo, vamos supor que agora o nosso horário é meio-dia. Para chegar até meia-noite, o que vai acontecer com esses ponteiros? Eles vão caminhar no sentido horário, até chegar novamente lá no 12, tanto do minuto quanto do segundo. Então, o que precisa acontecer? Ele precisa dar uma volta completa pelo relógio e a gente sabe que uma volta completa é 360 graus. Então, precisa dar um giro de 360 graus, certo? Então, agora, vamos chegar nos nossos gráficos de setores, que é aquilo que a professora comentou no início da aula de hoje. Por isso que a professora revisou e trouxe um pouquinho do relógio para dividir essas partes com vocês. Então, aqui, observe na tela que nós temos um gráfico. Por que um gráfico? Porque ele é uma figura, pode ser até um objeto, alguma coisa, uma linha, uma coluna, que está demonstrando alguma informação, certo? Nesse caso, como ele é gráfico de setores, ele é do formato circular. Ele também pode ser chamado de gráfico de pizza, certo? Por ele ter esse formato aqui. Então, ele é parecido com quem? Com um relógio, né? Porque ele tem uma área circular. E percebam que também, como relógio nós estudamos, ele também tem 360 graus. Então, no exercício anterior, verificamos que para dar uma volta completa, o relógio precisava girar nos ponteiros, em torno de todo o relógio, fazendo uma angulação de 360 graus. Então, a mesma coisa acontece aqui, percebam? Eu não tenho os ponteiros, mas eu tenho a minha angulação de 360 graus em todo o gráfico. Então, se eu tenho uma angulação de 360 graus em todo o gráfico, quer dizer que todo o meu gráfico preenchido, ele é quanto? Corresponde a 100% do meu gráfico. Lembra nossas aulas lá de frações? Que a gente dividia a pizza ao meio, aí eu tinha 50%, a carga do celular, metade da carga. Então, aqui, posso utilizar da mesma forma. Então, o meu 100% agora no gráfico de setores, é toda essa superfície circular. Tudo bem? E aqui a professora traz para vocês que essa relação de 100% é quando eu tenho todo o meu círculo. Eu tenho o quê? 360 graus, que é a volta completa, conforme já verificamos hoje. Então, quer dizer que a volta completa, 360 graus, corresponde a 100% do meu gráfico. 100% desse círculo, né? Que tem todas as informações que eu vou demonstrar para vocês daqui a pouquinho, certo? Então, antes, a professora vai trazer para vocês mais um praticando para estudarmos como que aconteceu, como que pode acontecer esse estudo com os gráficos. Então, observe como que está realizado esse contexto. Pedro fez uma pesquisa para um trabalho escolar sobre os biomas brasileiros. Biomas são grandes extensões territoriais com características similares de vegetação e das espécies de animais que ali habitam, o que é definido em parte pelas condições físicas próprias das regiões, clima, formação das rochas, por exemplo, certo? E no Brasil, existem 6 grandes biomas. Biomas terrestres, que são quem? A Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga, Pampa e Pantanal. A professora agora vai trazer um gráfico para vocês, dizendo o seguinte, as informações que Pedro coletou referente ao bioma da Amazônia. Prestem atenção. Então, observem aqui. Lá no bioma da Amazônia, quais foram as informações de Pedro? Peixes, ele conseguiu identificar lá esses animais, né? Peixes, mamíferos, aves, répteis e anfíbios. Mas vocês não iam? Qual que seria a primeira pergunta que vocês iam fazer para Pedro? Quantos peixes? Quantos mamíferos? Quantos répteis? Como será que Pedro fez para tabular essas informações? É aí que nós vamos utilizar, ele utilizou o gráfico de setores. Percebam aqui nesse gráfico que eu tenho várias informações que correspondem às cores que a professora leu para vocês. Então, os peixes estão em azul claro, os mamíferos estão em laranja, as aves estão em cinza, os répteis estão em amarelo e os anfíbios estão aqui em azul mais escuro, certo? Então, a professora tem uma perguntinha. Antes de entendermos um pouquinho mais dessa realidade da pesquisa de Pedro.
quantos ângulos você observa no gráfico? Olha lá, a professora explicou em relação ao relógio como que podemos dividir. Como que poderíamos dividir aqui? Pensem um pouquinho e respondam aí. E aí, galera, conseguiram identificar quantos, né, são os ângulos do nosso gráfico de setores? Então, aqui, a professora colocou 5 ângulos. Por que será 5 ângulos? Observem as nossas divisões do nosso setor circular aqui, né? Então, eu tenho uma divisão em azul claro, outra divisão em laranja, outra divisão em cinza, outra divisão em amarelo e outra divisão em azul escuro. Então, quer dizer que se eu dividir por partes esse meu gráfico, eu vou ter quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5. Então, quer dizer que eu tenho 5 ângulos saindo lá da origem, certo? Lá da origem, lembra da última aula de pontos, que a gente viu alguma coisa sobre isso, né, também? Lá da origem do meu ângulo, né, lá das semi-retas e do meu vértice, saindo outros ângulos, certo? E agora aqui a professora trouxe essas informações em tabela. Então, eu tenho uma informação no gráfico de setores e essas mesmas informações podem também ser representadas em tabela. Como? Olha como que a professora colocou as espécies que Pedro conseguiu observar na sua pesquisa e a porcentagem referente a cada espécie, certo? Então, ele achou que o quê? Que os peixes, ele achou 50% dos peixes. Ai, professora, mas eu não sei quantos peixes eu tinha. Mas eu já sei que se eu achei 50%, se o Pedro achou 50%, é porque metade de todas as espécies eram peixes, certo? Aí, mamíferos, ele achou 10%.
Então, sei que a 10ª parte, né? Lembram lá? 100 divididos por 10, a 10ª parte é de mamíferos. Ah, mas ele achou de aves 25. Mas 25 corresponde a qual parte do 100%? 25 mais 25 mais 25 mais 25. 4, não é? Então, a 4ª parte. 25 cabe 4 vezes em 100%. E répteis? 5. 5%. Quantas vezes o 5% cabe no 100? 20. Então, quer dizer que a 20ª parte do 100% refere-se aos répteis. E anfíbios, também 10%, que é igual aos mamíferos, certo? Então, aqui, a partir dessas informações, conseguimos encontrar a angulação correspondente a esse gráfico de setores aqui. Percebam que a professora está com o gráfico ali, mas a professora está ensinando vocês como que faz para construí-lo, qual a origem que ele teve, certo? Então, considerando as minhas porcentagens, eu consigo encontrar o grau de inclinação de cada um desses ângulos. Porque vocês sabem que o quê? Que a circunferência, né? O meu gráfico de setores completo, ele corresponde a 360 graus, certo? E agora a professora vai perguntar para vocês, aqui, os peixes. Se tudo corresponde a 360 graus, os peixes, que é 50% de toda a pesquisa que Pedro fez, correspondem a qual angulação lá no gráfico? A professora vai fazer isso com vocês para vocês entenderem, certo? Olha o esqueminha que a professora montou aqui. O total é 360 graus. A gente sabe que quando eu tenho uma angulação de 360 graus, que é lá, né, lembram? Da circunferência completa, meu círculo completo, eu sei que é 100%. Estou usando ele todo, ele completo, certo? Mas para a pesquisa aqui em Pedro, que o Pedro achou sobre os peixes, ele achou que 50% só eram peixes. Então, quantos graus correspondem? Se tudo é 100%, é 360 graus. E mais a metade, que é 50%, corresponde a quantos graus? Como que a gente pode fazer? Olha o que a professora falou. 50 não é a metade de 100? Então, aqui, o 180, ele vai ser quanto do 360? Ele vai ser a metade também, porque eu dividi 360 por 2, ok? Então, como é metade, eu divido por 2. Então, eu vou pegar meu 360 e vou dividir por 2, que eu encontrei 180, certo? Agora, a professora colocou aqui para vocês, né, que de peixes é 180 graus, e vocês vão encontrar agora dos mamíferos, certo? Considerando o total de 360 graus, que é 100%, 10% vai corresponder a quantos graus? Um tempinho para vocês.
E aí, galerinha, conseguiram encontrar qual que é o grau da inclinação? Então, vamos lá. A professora deu a informação para vocês, né? 360 graus corresponde a 100%. Então, aqui, e o 10% corresponde a qual parte do 100%? Sempre comecem por aqueles valores que vocês já têm. Ou seja, vocês têm o total de 100% e têm uma parte da porcentagem. Vocês querem encontrar a outra parte da angulação que vocês não conhecem. Então, o que vocês fazem? Começam analisando aquilo que vocês têm do todo, que é o 100%. Então, eu tenho aqui que 10% equivale a 10ª parte de 100. Então, como que eu faço? 360 divididos por 10. Quando eu faço essa divisão, eu encontrei o que aqui? 36, porque 36 vezes 10 é 360. Então, a angulação que corresponde aos mamíferos, que está aqui em laranja, é 36 graus, certo? E como a professora disse para vocês, anfíbios e mamíferos, o que aconteceu? Eles tinham a mesma porcentagem, não é? Então, quer dizer que eles têm o quê? A mesma angulação. Os mesmos 36 graus. Observando aqui no gráfico, vocês podem ver que a abertura, a inclinação desse azul mais escuro e desse laranja é a mesma. Tudo bem? Então, a professora vai deixar para vocês agora como tarefa de casa resolver a porcentagem das aves e dos répteis, seguindo o mesmo passo a passo que a professora explicou para vocês hoje. Tudo bem? Um tempinho para vocês copiarem que a gente já volta. E aí, galerinha, registraram a tarefa de casa? Então, para a próxima aula, vocês trazem ela o quê? Resolvidas para nós corrigirmos. Tudo bem? Então, agora a gente vai fazer o quê? Jogar, a parte da aula que é divertida, que vocês gostam, não é? E o nosso jogo de hoje tem a ver com o quê? Com os ângulos que nós estamos estudando, certo? Então, o joguinho é o qual?
procurem lá no aplicativo de vocês. Medindo ângulos como partes de um círculo. Tempinho para vocês encontrarem aí que a professora já volta para jogarmos juntos. Vamos lá? Vamos iniciar nosso jogo então? A professora vai começar a primeira fase aí com vocês, para mostrar como que é esse jogo. Então percebam aqui que a gente tem uma angulação, tem uma inclinação, que a gente não conhece ainda qual a medida que é, e a perguntinha pergunta, qual é a medida do ângulo A? Como que a gente vai fazer para descobrir se nós não temos um transferidor no jogo, não temos um material, né, que a gente construiu, mas nós temos o que aqui do ladinho? Essa circunferência, esse círculo, né, que está preenchido é círculo, em azul. Então, a gente pode fazer o quê? Ir preenchendo esse círculo para verificar quantos desses ângulos que nós vamos encontrar dentro desse círculo. Então, vamos colocar o segundo, vamos puxar agora, vamos colocar o terceiro, olha o que está acontecendo. E o quarto, certo? Observe colocando o 4 aqui, vocês sabem que a metade desse círculo, a angulação dele corresponde a 180 graus, certo? Se eu coloquei 4 aqui, perceberam? Eu coloquei 4 no intervalo de 180 graus. Quanto será? Como que eu posso fazer essa conta? Eu posso dividir o 180 por quanto? Posso dividir o 180 por 4, certo? Eu sei que a metade do 180 é 90, nós já conhecemos. E agora, e a metade da metade? Ou seja, metade do 90, quanto que é? 45. Vamos verificar se está certa a nossa resposta? 45 graus. Olha lá, acertamos! Muito bem, vamos para a nossa próxima fase daqui a pouquinho, até ele demonstrar para vocês como que fica todo o círculo completo. Olha que ele demonstrou ele completo, a gente dividiu por 4. Aqui ele pegou 360 e dividiu por 8, porque coube 8 partes, certo? Então vamos para a nossa próxima fase? A próxima fase, olha esse vocês já sabem, né? Esse vocês precisam, né, quase que nem precisam colocar lá no nosso círculo. Mas vamos colocar para ver o que acontece. Olha, colocando uma vez, que parte que ele ocupa. Percebam, se eu colocar mais uma vez. Olha que legal. E mais uma vez, vamos colocar. E outra vez, eu preenchi todo o meu círculo com 4 partes apenas. Então quer dizer que o que é? Que eu tenho 4 ângulos retos. E os ângulos retos têm quantos graus? 90 graus. Vamos conferir? Olha só, que legal! Ele vai demonstrar para vocês agora como que nós chegamos nessa resposta. Então, eu peguei o 360, dividi por 4, que eu tenho 90. Então, vamos lá para a nossa próxima fase. A próxima fase, a professora vai dar um tempinho para vocês responderem. Só que essa aqui ficou muito fácil para vocês, né? Nossa, ficou muito fácil. Acho que a professora vai responder, então. Vamos colocar ali? Para ver? Olha só. Não é metade bem certinho? Bem certinho é metade. E a metade é quanto mesmo? 360 graus, divididos por 2, eu tenho 180. Isso mesmo. A professora quer desafiar vocês. Eu acho que está ficando muito fácil esse joguinho. Vamos ver lá como que 360 divididos por 2 igual a 180. Agora vamos para a nossa próxima fase que está aqui. Agora sim, agora o desafio é com vocês. Quanto será que mede esse ângulo A? A professora já volta para corrigir.
E aí, conseguiram responder, galera? Como que ficou o joguinho de vocês aí? Completaram todo o círculo? A professora vai completar agora. Coloquei um já, vamos colocar o segundo e agora vamos colocar o terceiro. Olha o que aconteceu. Eu usei somente 3, certo? 3 ângulos para preencher todo o meu círculo, todo o meu gráfico de setor. Lembra lá do gráfico de setor da aula? Então, tenho 360, que é o total, dividido em 3 partes iguais. 360 divididos por 3. Então, lá, 300 divididos por 3 é 100, 60 divididos por 3 é 20. 100 mais 20, 120. Vamos verificar lá? Isso, olha que legal. Fechou, bem certinho. Isso aí. 360 divididos por 3, 320. A professora agora deixa, tem mais 2 fases para vocês jogarem. Vocês continuam jogando aí e treinando essas inclinações, esses ângulos com as construções desses setores. Tudo bem? Então, na aula de hoje, a gente estudou um pouco mais sobre ângulos, conheceu o que esses objetos circulares, né, têm a ver com o nosso gráfico de setores, com os nossos ângulos, certo? E encontramos também os graus dos gráficos de setores. Na próxima aula, vamos identificar um pouquinho mais sobre esses graus e vamos construir mais gráficos de setores utilizando os ângulos e as porcentagens. Fiquem bem aí em casa e um forte abraço da professora.